Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de calorimetria. Olha só, um calorímetro ideal contém uma certa massa de um líquido a 300 Kelvin de temperatura. Então, eu vou desenhar para vocês aqui um calorímetro ideal, se fosse uma panela, tá? E tem dentro dele um líquido A. Vou colocar aqui o líquido A. Uma certa massa desse líquido A uma temperatura de 300 Kelvin, certo? Um outro calorímetro, idêntico ao primeiro, se é idêntico, vamos fazer da mesma cor, idêntico ao primeiro, certo? Contém a mesma massa de um líquido B. Então, vou colocar aqui, ó, a mesma massa de um líquido B. Então, esse líquido aqui tem a mesma massa que o líquido A e se encontra a mesma temperatura, 300 Kelvin. Belezinha? Duas esferas metálicas idênticas, ambas a 400 Kelvin de temperatura, são introduzidas no calorímetro, ou nos calorímetros, no caso, né? E uma no líquido A outra no líquido B. Então, ó, são duas esferas idênticas e elas vão ser inseridas, né, introduzidas tanto uma no líquido A como no líquido B. Atingido o equilíbrio térmico em ambos os calorímetros, observa-se que a temperatura do líquido A aumentou para 360 Kelvin. Então, a temperatura de equilíbrio na primeira figura é 360. E a do líquido B para 320, ou seja, a temperatura de equilíbrio na segunda figura é 320. Sabendo que as trocas de calor ocorrem a pressão constante, calcule a razão CA sobre CB entre o calor específico do líquido A e o calor específico do líquido B. Meninos, nós vamos introduzir essas duas esferas nos dois líquidos, certo? Elas são idênticas. A massa é μ, o calor específico é Czinho para cada uma delas, e a temperatura é a mesma, né? 400 Kelvin para as duas esferas. Ao introduzir, a gente percebe que a temperatura de equilíbrio atingida aqui no primeiro recipiente é de 360 Kelvin, enquanto que a temperatura de equilíbrio no segundo recipiente foi de 320 Kelvin. Bom, olha que bacana. Se a gente pensar na esfera, eu percebo que a esfera variou a sua temperatura, ó, de 400 para 360 em menos 40 Kelvin. E, na segunda situação, a esfera idêntica à primeira variou a sua temperatura de 400 para 320 em menos 80 Kelvin. Vocês estão percebendo que a esfera da esquerda, da primeira figura, ela varia a temperatura num valor que é metade da esfera da direita? Ou a gente pode falar que a esfera da direita acabou variando a sua temperatura num valor que é o dobro, né, do que variou a temperatura da esfera da esquerda. Mas elas têm a mesma massa, o mesmo calor específico, elas estão iniciando a partir da mesma temperatura, a diferença é que uma vai fornecer menos calor para a outra. Se eu falar que a primeira esfera para o líquido do que a outra, né? Se eu falar que a primeira esfera forneceu um calor para o líquido Qzão, eu vou poder falar que a segunda esfera, que teve o dobro de variação de temperatura, é porque ela forneceu o dobro da quantidade de calor para o líquido B. Então, vou repetir, ó. As duas têm a mesma massa, o mesmo calor específico, estão inicialmente à mesma temperatura. Mas quando são colocadas cada uma com o seu líquido em contato, vão trocar calor, até variar a temperatura, até o equilíbrio. O que variou a primeira esfera para nós, 40 Kelvin, é metade do que varia a segunda, que foi 80 Kelvin. Significa que a primeira, ela não forneceu tanto calor para o líquido A, né? A segunda forneceu mais. Quanto? Já que a variação de temperatura é o dobro, eu posso falar que ela forneceu o dobro de calor. Isso significa que se a gente pegar esse calor agora e aplicar o quimacete no líquido A para ver a variação de temperatura dele, o calor sensível, né? O quimacete seria a quantidade de calor que o líquido A recebe é igual à massa desse líquido A, calor específico desse líquido A e a variação de temperatura do líquido A. O líquido A foi de 300 para 360, portanto, variou a temperatura em 60 Kelvin. Vamos colocar aqui. E no líquido B? O líquido B, a quantidade de calor que ele recebeu foi 2 Qzão. Para variar a temperatura de uma certa massa M desse líquido, onde o calor específico é o Cb, e a variação de temperatura do líquido B, perceba que foi apenas de 20 Kelvin, né? Então, eu vou pegar esse 2 que está aqui multiplicando o Qzão, passar para o outro lado dividindo, né? Aí vai ficar Qzão é igual o Emão
vezes o calor específico, e o 20 dividido por 2, que passou multiplicando, vai dar 10. Agora, ó, eu consigo enxergar que esse Qzão é o mesmo valor que esse Qzão. Então, nós podemos igualar as duas equações, certo? Então, vai ficar emão Ca vezes 60. Tudo isso é igual ao do líquido B, que é emão Cb vezes 10. Emão de um lado, emão do outro, como as massas são iguais, ele garante isso no início do texto, a gente pode cancelar, né? E aí, como ele quer a razão Czinho A sobre Czinho B, eu vou deixar o Czinho A do lado esquerdo, vou trazer o Czinho B que está multiplicando do lado direito, dividindo aqui do lado esquerdo. O 10 que estava lá na direita eu vou deixar, e o 60 que está multiplicando aqui na esquerda passa para a direita, dividindo. Portanto, a gente descobre que essa razão, ela vale 1/6. Eu deixaria assim 1/6 mesmo, tá? Numa prova aberta aí no vestibular, recomendo que vocês terminem essa conta, faz 1/6, vai dar 0,167 aproximadamente. Põe a resposta, não custa, tá? Dependendo do examinador, pode ser que ele aceite, pode ser que não. Fechou, meninos? Peão, eu percebendo que as relações de troca de calor serão essas, mas que uma vai receber o dobro da outra, eu poderia já analisar que são grandezas diretamente proporcionais às temperaturas, o calor específico e a temperatura, e aí ver que uma varia 60, outra varia 20, mas com o dobro do calor, que varia 6 para 1, na verdade? Pode, você pode aplicar direto e explicar teu raciocínio, tá? Só que eu acho que com continha aqui fica mais fácil de a gente acreditar o que a gente está fazendo. Fechou? Grande abraço a todos e até mais.